Shalom, tudo bem? Você está no canal Papo de Bruxo, seu canal sobre ocultismo, magia e espiritualidade. Para você que não me conhece, o meu nome é Fabrício Caboclo, sou tarólogo, bruxo e trabalho no campo da espiritualidade há mais de 10 anos, ajudando pessoas a encontrarem a sua trilha. O tema de hoje é espíritos obsessores. Cuidado, você pode ser a próxima vítima. Não sai daí, eu vou rodar a vinheta e já volto para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão interessante. Voltamos, tudo bem? Queridos, antes de eu começar a falar desse tema tão importante, eu queria fazer um pedido para você. Eu queria pedir que você se inscreva no nosso canal. O nosso canal, nós temos vídeos aí que já está batendo 400 visualizações e ainda não temos tantos inscritos. Então eu peço que, se você quer que esse trabalho siga adiante, por favor, clica em se inscrever, ativa o sininho da notificação, compartilha com os amigos. Às vezes esse assunto pode estar ajudando alguém que está passando por sérios problemas espirituais. Então compartilha, não custa nada, é gratuito. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa a notificação para não perder nada. Vai vir muita coisa legal aí. Peço também que você me siga no Instagram, no @tarotododioficial. Então vamos falar, sem delongas, sem enrolação, sobre o que é um espírito obsessor. Eu dividi aqui o tema, né, em alguns tópicos para que as pessoas possam entender o que são espíritos obsessores. As pessoas imaginam que, na sua grande maioria, todo espírito obsessor ele é mau, mas não é bem assim. O espírito obsessor em si, ele é um espírito desencarnado que não tem uma total compreensão da espiritualidade ou daquilo que aconteceu. Então, muitas vezes, alguém que morre de forma violenta, alguém que durante a vida nunca procurou os aspectos da espiritualidade, nunca procurou saber como a espiritualidade funciona, como é que é a vida após a morte, nunca buscou um processo de evolução. Quando ela desencarna, ela não consegue compreender o que está acontecendo com ela. Ela não consegue, por exemplo, compreender o porquê que a família não está falando com ela, porquê que a família não está enxergando ela. Ela não consegue compreender porquê que ela não consegue pegar nas coisas, ela não consegue compreender essas coisas. E além disso, se essa pessoa em vida é uma pessoa que foi voltada para vícios, foi voltada para uma vida desregrada, ela sente, após o desencarne, essas mesmas necessidades. Então, muitas vezes, em vida, era alguém que fumava muito, ela vai sentir vontade de fumar. Era alguém que bebia muito, ela vai sentir vontade de beber. Era alguém que gostava de farra, de farrear, ela vai sentir a vontade de farrear. Isso necessariamente não significa que ela seja uma pessoa ruim. Porém, ela tinha desequilíbrios energéticos em vida que se prolongaram para o pós-vida. E todos nós sabemos que o mundo é vibração. Então, quando eu baixo o meu nível vibracional, quando eu frequento lugares onde o nível vibracional é baixo, ambientes onde as pessoas utilizam drogas, ambientes onde tem muito atrito, festas, baladas de forma excessiva, eu baixo o meu campo vibracional. Quando eu consumo muito álcool, quando eu fumo muito, quando eu tenho tendências na minha vida, inclinações para
uma vida mais de libertinagem, uma vida mais de curtição, eu não equilibro as energias, eu baixo essa energia. E é nesse momento que um obsessor pode se aproximar. E o que vale ressaltar dentro disso é que o obsessor necessariamente ele não vem porque alguém fez uma magia para você, porque alguém enviou o Egum para você, alguém enviou uma quiumba. Isso também pode acontecer? Pode, mas muitas vezes você frequentou um ambiente, o teu campo energético estava baixo, você já estava passando por uma situação de baixa energia e o obsessor estava naquele ambiente. Quando ele percebeu que a sua energia conciliava com a energia dele, ele colou em você. Ele se aproximou. Para quê? Porque ele percebeu que através dos seus hábitos, ele poderia se alimentar energeticamente e satisfazer os prazeres dele. Então, são assim que os obsessores se aproximam. São assim que eles nos grudam. Quando nós temos comportamentos que se tornam comportamentos de baixa vibração. Por exemplo, uma pessoa reclamar o tempo todo, não ter gratidão. Uma pessoa que gosta de beber diariamente. Uma pessoa que não tem controle sobre sua alimentação. Uma pessoa que agride os outros, que é uma pessoa mais irritada, uma pessoa que se irrita com facilidade. Ela está baixando os campos vibracionais para que essa energia se aproxime. Então, que fique claro que obsessores necessariamente não precisam ser espíritos ruins, tá? Mas isso não quer dizer que também não existam obsessores que são ruins. Às vezes em vida você tinha um amigo e esse amigo ele tinha práticas que não eram legais, às vezes ele andava com pessoas de má índole, às vezes, e aí ele morre e ele vai se aproximar de você, né? Ele vai buscar os amigos. E quando ele percebe que você já não lembra dele, que você já não seguiu sua vida, muitas vezes ele cria um sentimento de posse. Eu vejo muito isso acontecer com as mulheres que o marido era muito ciumento e depois o marido morre e a mulher não consegue casar, a mulher começa a ter vários problemas. Eu vejo muito isso acontecer também com filhos que viviam ali com a mãe e cuidavam da mãe, tinha toda uma dedicação e às vezes a mãe morre e gera esse sentimento de posse. Eu não estou dizendo que isso é um padrão, mas eu já vi acontecer. E aí, esse espírito ele vai buscar você, ele vai se atrelar a você energeticamente através dos meridianos. Nós temos em nosso corpo vários meridianos que ficam abertos, ele se atrela através desses meridianos. Mas que fique claro que ele não precisa necessariamente ser alguém ruim, tá? Que isso fique muito claro. E aí ele fazendo isso, se aproximando de você, ele começa a te influenciar energeticamente. E é nesse momento que mora o perigo. Então, agora que a gente conseguiu entender um pouquinho o que são obsessores, nós devemos distinguir uma coisa. Existe a obsessão e existe a possessão. A obsessão é quando o espírito te influencia energeticamente, mas ele não está dentro de você. Ele está atrelado, colado em você através da energia. Isso é obsessão, tá? Vem de cercar, do termo cercar. Agora, possessão é tomar posse. É quando o espírito vem para dentro, quando ele já tomou posse da tua mente, do teu gesto, e você perde o controle consciente do seu corpo, ok? Então compreendemos o que é obsessão e o que é possessão, né? A primeira coisa que ele vai alterar, a primeira característica observada dentro de pessoas que estão sob influência de espíritos obsessores é a alteração do humor. De repente você vê uma pessoa que sempre foi uma pessoa alegre, sempre foi uma pessoa feliz, e ela começa a ter, como é que eu posso dizer? Ela começa a ter alterações de humor. E essa pessoa ela não tem transtorno de bipolaridade, diagnosticado, ela não tem nada disso, mas ela começa a ter alteração de humor. Uma hora ela está muito bem, de repente ela fecha a cara, ela começa a criar uma raiva,
ela começa a criar uma revolta, ela começa a espraguejar todo mundo, falar atrocidades, começa a xingar, a criticar todo mundo. Isso é um sintoma que deve ser observado, porque essa alteração energética, ela muda também a tua energia de sutil para densa. E quando você está com uma energia mais densa e você não tem esse controle, você começa a se tornar alguém mais áspero, alguém que começa a xingar, alguém que tem uma fúria sem motivo, aquela pessoa que ela começa a explodir por coisas pequenas. Às vezes uma pessoa empresta uma caneta dela e não devolveu naquela hora, e quando a pessoa vai e devolve a caneta, ela fala horrores. Às vezes a pessoa esqueceu alguma besteira, alguma coisa, e ela critica, ela grita. Às vezes ela está ali no trânsito e o carro da frente o sinal abriu, o carro da frente está acelerando, mas não foi rápido como ela queria, ela já começa a gritar. Eu estou dando exemplos, tá? Mas o grande ponto é que a pessoa começa a ter comportamentos agressivos sem explicação nenhuma. Então, isso é o primeiro aspecto que deve ser olhado. Tanto a pessoa tem momentos de euforia, aonde, por exemplo, ela quer ir para o bar, quer beber, quer curtir, não quer ter hora para voltar, não quer ter hora para assumir seus compromissos. Então, a pessoa começa a beber ali numa quinta-feira, aí bebe quinta, sexta, sábado, domingo, e aí às vezes segunda nem quer ir trabalhar. Ela começa a perder o senso de responsabilidade. Por quê? Porque o espírito obsessor, como ele não está vivo, ele está se alimentando daquela energia, ele quer que você faça aquilo que alimenta o prazer dele. Então, ele cola em você e quando você bebe, ele consegue sentir o gosto da bebida. Quando você fuma, ele consegue sentir o gosto e o aroma do cigarro. Entendeu? Então, ele vai se alimentando dessa energia. E quanto mais ele se alimenta dessa energia, mais colado em você ele vai ficar. Né? Outra coisa que acontece, que eu vejo muito acontecer, a pessoa tem um casamento tranquilo, tem um namoro tranquilo, tem boas amizades, de repente as pessoas começam a se afastar. Ela começa a ter comportamentos que vai afastando as pessoas. E isso é um padrão, muitas vezes, de alguém que está passando por uma obsessão. Por quê? Porque o obsessor, ele gera na pessoa essa energia porque ele tem ciúme. Ele não quer que as pessoas percebam que a vítima está sendo, né, sugada energeticamente. O obsessor, ele não quer que as pessoas percebam isso. Então, quando ele percebe que a pessoa tem um amigo mais espiritualizado, ele começa a tentar afastar essa pessoa desse amigo. Quando ele percebe que a pessoa tem alguém que, de certa forma, pode ajudar a ele se desvencilhar dela, ele tira essa pessoa de perto. Então, às vezes, ela está num namoro ali tranquilo, de repente o namoro acaba do nada. O casamento, as amizades, o trabalho. Às vezes a pessoa é uma pessoa que se relaciona muito bem no trabalho, de repente ela começa a se relacionar mal com todo mundo. Outra coisa que é muito comum dentro de quando você está passando por uma perseguição de um obsessor é mudança no seu caráter. Então você é uma pessoa que nunca teve hábito de mentir. De repente você começa a mentir. Mentir compulsivamente, mentir drasticamente. Você é uma pessoa que não tem o hábito de trair, de enganar as pessoas, você começa a enganar, você começa a querer tomar vantagem das pessoas. Isso são características de alguém que muitas vezes está com esse desequilíbrio espiritual e está sendo perseguido, está sendo sugado energeticamente por um espírito obsessor. Você começa também, muitas vezes, a ter apegos, a se tornar uma pessoa apegada aos vícios, né? Então, entenda, digamos que você era um cara que não fumava, não bebia, e de repente, do nada começa a te dar vontade de fumar, todo dia, de experimentar o cigarro e fumar, e fumar, e fumar. Por quê? Porque muitas vezes o obsessor que colou em ti, ele era alguém que fumava. E ele sente, mesmo depois de morto, ele não compreende que ele não precisa mais fumar. Ele ainda sente as vontades porque a energia dele ainda está muito aterrada, está muito atrelada à terra. Ele ainda não conseguiu passar pelo processo para que a energia dele se torne mais sutil. E por ele não conseguir passar por esse processo, e a energia dele está densa, ele sente esses desejos. E ele coloca esses desejos na pessoa.
Então a pessoa começa a querer ter vontade de fumar excessivamente, vontade de beber, né? A vida da pessoa começa a perder a linha, ela começa a perder o controle da vida dela. Ela começa a se deitar pelos visos. Às vezes é uma pessoa muito pacata, muito tranquila, e ela começa a se tornar uma pessoa promíscua, uma pessoa que quer ter uma vida sexual completamente sem compromisso, desregrada, porque muitas vezes o espírito obsessor que se apoderou dela tinha esse tipo de comportamento. Então, é muito comum que você herde os comportamentos dos obsessores quando eles estão te perseguindo. A mudança brusca na qualidade de vida. Coisas que normalmente dariam certo no teu trabalho, no teu relacionamento, nos teus projetos, começam a dar errado. Começam a não andar, começam a não caminhar. Eu sei que parece um pouco papo de pastor evangélico, mas os sintomas geralmente são esses. Parece que as portas começam a se fechar. E por que isso acontece? Porque o teu campo energético vibracional ele baixa. Quando o nosso campo energético baixa, a tendência é que as coisas parem de fluir. A tendência é que a vibração daquilo que o universo emana para a gente seja aquilo que nós estamos emanando. Então, se eu estou numa energia de medo, o universo vai manifestar medo. Se eu estou numa energia de escassez, o universo vai manifestar escassez. Porque o universo ele só devolve aquilo que eu estou vibrando. Tá? Outra coisa que eu vejo acontecer muito são as alterações nos padrões mentais. Isso é algo que é muito comum. Por exemplo, a pessoa começa a ter pensamentos suicidas. Começa a pensar em querer tirar a própria vida. Às vezes ela está andando num lugar e ela ouve um pensamento e fala, olha, te joga na frente desse carro. Te joga na frente desse ônibus. Toma veneno. Poxa, pega essa faca. Se corta. Isso são obsessores. São pensamentos que vêm do nada na mente da pessoa. E por que isso acontece? Porque ela começa a baixar o campo vibracional e ela começa a pensar em coisas negativas. E aí, nesse momento, o obsessor que já tomou ela energeticamente começa a tomar ela mentalmente. A pessoa ela começa a ter uma sensação de que ela está sendo vigiada, de que ela está sendo perseguida o tempo todo, que tem sempre alguém atrás dela e de repente ela olha assim e ela não vê ninguém, mas ela tem a sensação de que ela está sendo perseguida. Isso é um sinal de obsessão. Se você tem esses sinais, se você conhece alguém que tem esses sinais, ela pode estar sendo vítima de obsessão, de espíritos obsessores. Então, eu peço que você marque ela nos comentários ou que você compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça que possa estar passando por isso. Outra coisa, a pessoa começa a ouvir vozes. Vozes dizendo o que ela tem que fazer. Às vezes ela está perto de um amigo e essa voz fala assim, olha, te afasta dele, eu não gosto dele, mata ele, te afasta. Às vezes a voz fala assim, olha, sai daí, vai para tal lugar, vai usar droga, vai se picar, vai beber. Ela começa a ouvir vozes e essas vozes são as vozes do obsessor, não são as vozes dela. O obsessor começa a estabelecer uma relação de conversar com ela. E isso é um dos passos para que essa obsessão comece a se tornar uma manifestação. Para que o espírito que estava só obsidiando ela comece a possuir o corpo dela. A pessoa também começa a ter sonhos muito violentos. Ela começa a sonhar muito com guerra, com briga, com gente morrendo. Ela começa a sonhar muito sendo perseguida por monstros, por seres trevosos, seres malignos. Ou ela começa a ter muito sonho morrendo, sofrendo acidente, porque muitas vezes o obsessor morreu daquela forma. E como a energia de você está atrelada, ele começa a ter essas lembranças e isso vai sendo transportado para ti em sonho, porque quando a gente dorme, é o momento que a gente está mais sensível aos campos vibracionais. É o momento em que nossa alma ela acessa o plano astral, que é onde esses obsessores habitam. Eles estão transitando entre o plano astral e o plano terreno. A pessoa também começa a ter, além de todos esses tipos de pesadelo, ela começa a ter muitas vezes sonhos eróticos.
com pessoas que ela não conhece, porque o obsessor está alimentando ela para que ela tenha esse desejo. Mas mesmo com tudo isso, ela dorme, ela não consegue ter um sono tranquilo e ela fica acordando a noite toda. Isso é algo que é comum de acontecer. Ela tem uma inconstância no sono. Inconstância no sono, que não é diagnosticado com tratamento, é obsessão. A pessoa dorme, mas não consegue descansar. Ela dorme, mas no outro dia ela acorda e parece que ela foi atropelada por um caminhão. Ela passa o dia inteiro cansado. Ela dorme, mas nunca consegue descansar. Tá? Outra coisa que eu vejo acontecer muito é quando o obsessor ele foi vítima de uma doença, ele foi acometido de uma doença, ele começa a obsidiar a pessoa e a pessoa começa a ter os sintomas daquela doença. Por exemplo, o obsessor ele morreu de câncer no fígado. A pessoa começa a apresentar problemas no fígado. Aí ela vai no médico, o médico não acha nada. O obsessor ele tinha, digamos que, um problema no braço. Aquela pessoa começa a sentir dor, começa a sentir peso naquele braço. E ela vai no médico, o médico examina tudo e não tem nada. Dores de cabeça constante. Como a tua frequência vibracional baixa muito, tu começa a ter dor de cabeça e tu toma remédio, a dor de cabeça não passa, né? Por quê? Porque ele começa a atingir a tua glândula pineal. Então, tu começa também a sentir dor nos ombros, porque como eu falei anteriormente, nós temos 2 meridianos na costa, na altura do omoplata, por onde nós emanamos energia, é por onde esses obsessores, eles colam na gente para se alimentar ali, entendeu? Por isso que quando as pessoas elas estão sendo vítimas de obsessores, elas começam a sentir muito peso nas costas, muita dor nas costas, um peso que não tem fim, parece que ela está carregando um saco de 100 quilos. E ela começa a ter um cansaço que dura o dia inteiro, o cansaço não passa, um sono. Ela começa a bocejar, ela passa o tempo todo bocejando. Por quê? Porque a energia dela está baixa. E o corpo naturalmente tenta expelir essa energia baixa. Mas como ele está expelindo aqui, está recebendo energia do obsessor lá atrás, essa energia ela continua sendo recebida do obsessor e o obsessor sugando a energia da pessoa, né? Então, esses sintomas no corpo, doença que o médico não consegue encontrar o problema, dores de cabeça constante, você está bocejando o tempo todo, você sentir dores no braço, no corpo e ir no médico e o médico não conseguir encontrar nada, é sintoma de obsessão. Você pode estar sendo vítima de um obsessor que simplesmente encostou em você porque a sua vibração baixou, ou muitas vezes que foi enviado através de um ritual de magia. E aí eu queria dizer uma coisa para você. Eu queria fazer um pedido. Se você conhece alguém que tem pelo menos 8 desses sintomas que eu citei, manda esse vídeo para ela. Pede para que ela dê uma olhada. Muitas vezes ela está precisando de uma ajuda espiritual. Muitas vezes é alguém que já até tentou o suicídio. E com isso você consegue ajudar essa pessoa. Você consegue dar um norte para a vida dela. Você consegue dar uma direção para a vida dela. Tá bom? Eu queria que você, se você gostou desse conteúdo, que você comentasse, tá? Que você curta o nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. Nós fazemos tudo com muito carinho, com muito capricho, para levar um conteúdo de qualidade para sua casa. Nós tivemos aí, no nosso segundo vídeo, mais de 2.000 cliques. E nós temos só 140 inscritos. Eu quero ver se eu chego até o final do outro mês em 200 inscritos. Então, por favor, me ajuda a levar uma palavra de sabedoria, de luz para outras pessoas. Se você deseja fazer uma consulta de tarô, aqui embaixo, bem aqui, está o meu contato. Você pode mandar uma mensagem diretamente para mim no WhatsApp. Se você deseja fazer um ritual de magia, um ritual espiritual para abrir seus caminhos, para melhorar sua vida financeira, melhorar sua vida amorosa, energética, se você sente esses sintomas e quer fazer um trabalho espiritual para se ver livre de tudo isso,
você também pode fazer um contato comigo. Aqui do lado está o meu perfil no Instagram, que é o @tarottodoDiaOficial. E aí, desse lado aqui, desse lado aqui, está o nosso grupo de conteúdo no Facebook, tá bom? O meu nome é Fabrício Caboclo, sou tarólogo, sou bruxo, sacerdote de La Santa Morte e gostaria de agradecer a você que me acompanhou até aqui. Que a luz divina do grande Criador possa iluminar você, que você tenha uma ótima semana com paz e luz profunda. Shalom.